Então, tem sido um período complicado em Hollywood. Caso você tenha passado os últimos meses caçando borboletas em cantos remotos do globo, o poderosíssimo produtor da Miramax e Weinstein Company, Harvey Weinstein, foi acusado por mais de 80 mulheres de assédio sexual. E, pelo menos dessa vez, as consequências foram reais e conseguiram efetivamente pôr um fim na carreira de Weinstein. A magnitude desse caso teve um efeito a longo prazo, com várias pessoas se manifestando para acusar diversas outras figuras masculinas de poder por algum tipo de má conduta sexual. Algumas dessas acusações foram dolorosas de ouvir e algumas foram muito dolorosas de ouvir. Isso foi chamado de o efeito Weinstein e realmente é um big deal. Nós sempre tivemos noção que todo tipo de sujeira se passa nos bastidores de Hollywood. A própria Hollywood já aproveitou para transformar isso em filme algumas vezes, mas ter isso exposto não tem como não pôr as coisas em uma nova perspectiva muito preocupante. O pior é que isso é apenas uma demonstração do tipo de dinâmica de poder sensacionalizada que mulheres do mundo todo precisam se submeter, especialmente em ambientes de trabalho. É isso que é assustador, em sua maior parte não foi nenhum tipo de grande conspiração. Isso é normalizado. Com sorte, esse clima atual vai servir como um período de transição para um paradigma mais consciente. Mas isso só vai acontecer se pararmos para refletir sobre o que está acontecendo e como estava bem na nossa frente o tempo todo. O que me lembra, as pessoas me pedem pra falar de Sandman há algum tempo. E uma coisa que eu ainda não vi ninguém comentar é como uma de suas edições, que foi escrita há 28 anos, é agora mais relevante que nunca. Então, o terceiro volume encadernado da obra-prima de Neil Gaiman chama Terra dos Sonhos e cobre as edições 17 a 20. O que é interessante nele é que Gaiman deixa de lado a estrutura de arco e abraça um formato antologia, com cada edição narrando uma história autocontida pertencente ao universo do sonhar. Acho que as suas edições mais conhecidas são Sonho de uma Noite de Verão, que eu amo, mas eu também tô em uma época de vício em Shakespeare, e Sonho de Mil Gatos, que todo mundo ama, mas eu sempre achei os gatos da história meio babacas. Mas uma edição dessa coletânea que raramente é comentada é a primeira, Sandman 17, de título Calliope. A trama é sobre Richard Madoc, um jovem autor que teve enorme sucesso com seu primeiro livro, mas agora vem sofrendo do bom e velho bloqueio criativo. Ele vai visitar Erasmus Fry, um velho escritor que fez muito sucesso no passado graças a um segredo sórdido. 60 anos atrás, ele encontrou e sequestrou a musa Calliope, e desde então tem abusado do seu poder para conseguir a inspiração para suas obras. Ele havia prometido libertá-la antes de morrer, mas, sendo um filho da puta, ele quebra sua promessa e, ao invés, dá ela para Madoc. A primeira coisa que ele faz quando chega em casa com ela é estuprá-la. Logo em seguida, ele finalmente começa a escrever seu segundo romance. À medida que os anos passam, Madoc vai repetindo o processo, conseguindo cada vez mais fama por suas obras, romances, poemas épicos, peças, filmes, todos imensos sucessos às custas de sua musa. Mas, para a sorte de Calliope, ela também é a ex-amante do Sonho dos Perpétuos, o Sandman do título, ou como ela o conhece, Oneiros. Mas pro azar dela, ele também foi capturado décadas atrás e só conseguiu escapar, bem, na primeira edição de Sandman. Mas uma vez livre, ele vai até a casa de Madoc confrontá-lo e exige que ele liberte Calliope. Ele recusa, mas quando o Sonho descobre que ele a mantém por um motivo tão mesquinho, simplesmente para ter novas ideias, ele se revolta e pune Madoc com um castigo irônico: ideias em abundância. Tantas ideias vindo tão rápido que ele não sabe o que fazer com elas e nem pode se conter. Para evitar que enlouqueça, ele liberta sua vítima. Após 73 anos de cativeiro nas mãos de Fry ou Madoc, Calliope finalmente está livre. E Madoc, enfim, está livre de ideias. Qualquer ideia. Absolutamente nada. Então, temos aqui a história do homem rico e poderoso do meio cultural que abusa do corpo e talento de uma mulher para se promover às custas da integridade dela. Eu não preciso explicar porque essa é uma história relevante.
Existem muitos pontos sagazes no roteiro de Gaiman, em que ele captura vários detalhes dessa relação de abuso, poder e hipocrisia, como a parte da narração que revela que Calliope, a vítima, se sente culpada pela sua situação, ou esse momento em que uma mulher elogia a forma que Madoc caracteriza personagens femininas fortes e ele responde: na verdade, eu me considero um autor feminista. Como um autor popular, eu sinto que Madoc é um reflexo sinistro do que Gaiman poderia ser se ele não tivesse um senso de responsabilidade. Aliás, só pra constar, tudo e todos indicam que Neil Gaiman é um dos caras mais gente boa da face da Terra, e o dia que ele me decepcionar, é aí que eu viro um cientista louco e juro aniquilar a humanidade. No geral, é a forma criativa que a HQ consegue expressar esse tema através do gosto do seu autor pela cultura classicista, que faz dela mais uma pérola de Sandman. As musas, é claro, vêm da mitologia grega, as deusas inspiradoras das ciências, artes e literatura. Calliope é descrita como a musa da eloquência ou da poesia épica. Os poemas da antiguidade não eram escritos, mas cantados. Logo, é uma tradição deles o poeta invocar as musas para inspirá-lo a narrar a sua história e não se esquecer do poema gigantesco que ele tem memorizado. Também porque adicionar uns "ó, musa" aqui e lá ajuda a manter a métrica do poema. Por exemplo, Homero faz isso na Ilíada, e na Teogonia, Hesíodo descreve todas as 9 musas. Assim como o resto da mitologia grega, seu significado simbólico permaneceu em nosso imaginário mesmo após o fim da Grécia Antiga. Por exemplo, Dante invoca Calliope na Divina Comédia, mesmo esse sendo, cê sabe, um poema de teor definitivamente católico e nem um pouco grego. Até hoje não é incomum chamarmos um ato de pura genialidade artística como sendo nascido pelo beijo das musas, a encarnação da ideia da inspiração artística. Mas nessa HQ, Calliope é muito mais do que uma ideia. Ela existe. Ela é uma deusa, e muito mais do que uma deusa, ela é uma mulher. Uma pessoa com autonomia, direitos e sentimentos, cuja individualidade espera-se que vá ser respeitada. E eu sei que eu não deveria ter que explicar, isso deveria ser óbvio para qualquer um com bom senso, mas não é. Seu abuso por parte de Madoc se dá pelo mesmo motivo que boa parte dos crimes sexuais se dão. Ela é objetificada. A HQ deixa isso bem claro. Seu primeiro ato foi estuprá-la, agressivamente, na velha e mofada cama de armar. Ela nem mesmo é humana, ele disse a si mesmo. Ela tem milhares de anos de idade, mas sua carne era quente, e o seu hálito doce, e ela segurava as lágrimas como uma criança enquanto ele a feria. Ocorreu-lhe por um momento que o velho poderia tê-lo enganado, dado a ele uma garota de verdade, que ele, Rick Madoc, talvez poderia ter feito algo errado, algo criminoso. E assim se dá a forma mais radical de objetificação, a completa desumanização. É assim que Madoc consegue racionalizar seu próprio comportamento. E é tudo para o melhor, certo? Considerando tudo que Madoc foi capaz de produzir, o que ele faz com Calliope não pode passar de um pequeno delito. Como poderiam homens como eles serem pessoas ruins se eles produzem grandes obras de arte? Sandman sempre foi uma narrativa sobre narrativas, sobre como histórias são a forma como nós percebemos o mundo. E Calliope, por sua vez, é uma narrativa sobre o narrador de histórias, e aqueles, ou mais topicamente, aquelas que não receberam créditos e foram feridas por ele. Tudo para formar e sustentar uma outra narrativa, a do grande e talentoso autor. Notícia importante, pessoal, eu tô abrindo uma conta no Apoia-se para que vocês interessados possam ajudar o canal via financiamento coletivo. Eu ainda tenho alguns detalhes a acertar, mas se você quiser me ajudar a me manter fazendo vídeos e ainda conseguir algumas recompensas legais no caminho, o link tá na descrição. Eu devo dar mais informações em um vídeo que eu vou fazer depois, mas até lá, eu vejo vocês na próxima. Até mais!